Olá! Bem-vindos ao nosso resumo da aula 2 de desenho técnico topográfico. Hoje o papo é sobre escalas e cotagem. A gente vai entender os dois pilares que permitem pegar o mundo real e colocar ele no papel de um jeito que qualquer pessoa, em qualquer lugar, consiga entender e construir. Já parou para pensar no desafio? Como é que a gente pega um terreno gigantesco com quilômetros, ou então uma pecinha minúscula de milímetros, e representa isso com toda a exatidão numa simples folha de papel? A resposta para isso, bom, ela está numa ideia que é simplesmente genial. E essa ideia é a escala. É a escala que cria a linguagem da proporção. Pensa nela como uma ponte matemática que liga o nosso desenho com a realidade. É o primeiro passo para a gente conseguir organizar o mundo num formato que dá para analisar e, o mais importante, construir. E olha só a definição oficial lá da norma NBR 8196. É exatamente isso. É uma relação, uma razão matemática super precisa. E veja bem, não é um chute, não é um acho que é assim, é uma regra clara que garante que cada tracinho no papel corresponde de verdade a uma medida lá no mundo real. O legal é que a escala se adapta totalmente ao que a gente precisa. Para desenhar um terreno enorme ou um prédio, por exemplo, a gente usa a redução. O desenho fica menor que a realidade. Agora, se o objeto já tem um tamanho bom, a gente usa a escala natural, 1 para 1. O desenho fica do mesmo tamanho. E se a gente precisar mostrar os detalhes de uma pecinha de relógio? Aí a gente usa a ampliação e o desenho fica maior que o objeto real para a gente enxergar tudo. E aqui vem a regra de ouro, talvez a mais importante de todas. Não importa a escala que a gente use, o objeto real não muda de tamanho. O que isso quer dizer? Que o número que a gente escreve no desenho, que é a cota, é sempre a medida real. A escala muda o desenho, não a realidade. E para a gente não ter que ficar fazendo um monte de conta de cabeça toda hora, existe o escalímetro. Ele não é uma régua qualquer, não. Pensa nele como um tradutor simultâneo. Ele já vem com várias escalas prontas, então ele traduz na hora a medida do papel para a medida real e vice-versa. É uma ferramenta que agiliza o trabalho e evita muito erro de cálculo. Ok, então a gente já sabe como colocar as coisas na proporção certa. Mas como a gente garante que um projeto feito aqui no Brasil vai ser entendido perfeitamente lá no Japão, ou na Alemanha, ou em qualquer outro lugar? Como é que se cria uma linguagem que não deixa nenhuma dúvida? A resposta para tudo isso se resume a uma única e poderosa palavra: clareza. Todo o sistema, todas as normas, todas as regras do desenho técnico existem por um único motivo: garantir que a informação seja transparente, direta, sem nenhuma margem para uma segunda interpretação. E aqui no Brasil, quem cuida de organizar essa clareza toda é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. A gente pode pensar na ABNT como a criadora da gramática do desenho técnico. São as regras do jogo que todo mundo precisa seguir para todo mundo se entender. E uma parte fundamental dessa gramática é a cotagem. Ela é quem nos dá a precisão. Se a escala cuida da proporção, a cotagem é o conjunto de regras que a gente usa para escrever as medidas, de um jeito que ninguém possa duvidar. Pode parecer só um número com umas linhas, mas uma cota tem uma anatomia própria e cada parte tem sua função. A linha auxiliar é aquela que puxa a referência para fora do desenho. A linha de cota é onde o número fica em cima. O limite, que pode ser uma setinha, marca o começo e o fim da medida. E a cota? Bom, a cota é um número em si, que, como a gente já viu, é sempre a medida real. E para não virar uma bagunça, a gente segue umas regrinhas de ouro. Primeiro, cotas sempre do lado de fora para não poluir o desenho. Segundo, nada de cruzar-linhas para a leitura ficar fácil. Terceiro, manter um espaçamento padrão e organizado. E quarto, usar os símbolos corretos, que todo mundo entende, como o de diâmetro ou o de raio. É tudo em nome da clareza, lembra? Então, no final das contas, o que a gente tem? A gente tem a união de dois conceitos muito, mas muito poderosos que juntos formam a base do que é a engenharia e a arquitetura moderna. De um lado, a gente tem a escala. É ela que nos dá o poder de ver o gigante em miniatura e a miniatura em tamanho gigante. Em resumo, ela define a proporção. E do outro lado a gente tem a cotagem. Ela que vai lá e carimba no desenho as medidas exatas, aquelas que não admitem erro. Ela define a precisão absoluta. E é exatamente isso, a união da proporção com a precisão. É essa dupla que transforma um monte de rabisco no papel numa instrução clara, segura, numa linguagem universal
que permite que uma simples ideia vire um prédio, uma ponte, uma máquina, qualquer coisa real e funcional. E para a gente terminar, fica uma provocação. Se o objetivo de todo esse sistema é ter clareza total, já parou para pensar qual é o custo real, em dinheiro, em tempo e principalmente em segurança, de um único traço mal interpretado, de uma única medida dúbia num grande projeto? Fica aí a reflexão.